E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para contar um momento muito especial da minha vida. Eu estava pensando muito antes de falar sobre isso, porque esse vídeo sobre o meu testemunho, como eu aceitei Jesus, quando que foi, aonde foi e como foi esse momento para mim. Na verdade, a minha família sempre foi católica, minha mãe educou a gente pelo cristianismo. Então todos os conceitos do cristianismo já estavam na nossa vida. E quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, talvez 16 anos, ela chegou para mim e falou assim, você precisa tomar alguma atitude. Ou você vai comigo para a igreja, ou você vai com o teu irmão. E na época o meu irmão, ele estava indo na Batista, porque a namorada dele frequentava a Batista, e ele estava indo lá na Batista já fazia algum tempo. E eu achava muito chato, eu falava muito mal de crente, né? Eu não gostava dos crentes, assim. Eu achava que era um pessoal muito fanático, que era um pessoal que era muito manipulado, né? Então eu resolvi participar com a minha mãe. Eu ia na missa das 6 da tarde com a minha mãe toda segunda-feira. Só que era uma coisa muito mecânica, né? Eu sentava lá, ouvia, o padre falava. Eu não absorvia quase nada, até porque eu nem estava muito afim de absorver mesmo. Eu levantava, pegava minhas coisas e ia embora. E com o tempo eu comecei a me chatear daquilo. Aquilo lá começou a ser muito chato pra mim. Eu não tinha mais vontade de ir. Até que um belo dia, o meu irmão ele chegou pra gente e falou assim, eu queria convidar vocês pra... convidar, né, a minha mãe, a minha irmã e eu pra gente fazer um grupo de estudo bíblico em casa. Todo mundo ficou meio apreensivo, assim, as coisas não iam muito bem lá em casa, a gente discutia muito e todo mundo acabou topando, né? Vamos fazer, vamos. É um momento a mais para estar em família. Os meus pais já tinham se separado já há alguns anos, a minha mãe já tinha tido câncer, minha mãe tinha uma saúde muito frágil. Isso foi em 93, ela teve câncer, eu acho que a primeira vez em 1990, 89, acho que foi 89 que ela teve câncer a primeira vez. E em 93 o meu irmão veio com essa ideia de fazer, né, esse grupinho em casa. E a gente ficou um mês mais ou menos fazendo esses estudos. Eu acho que a gente dava muito fora, porque falava muita bobagem no sentido de não conhecer a Bíblia, sabe? Era tudo muito novo. Mas era muito divertido, muito interessante. Eu comecei a me interessar por aquilo. E depois de um mês fazendo esses estudos, meu irmão chegou e convidou a minha irmã e eu para a gente participar de um acampamento de jovens que ia ter aqui em Quatro Barras. Eu sou de Curitiba e Quatro Barras fica na região metropolitana. Eu conheci algumas pessoas que já participavam lá da minha casa, porque meu irmão volta e meia levava alguns amigos. Então não era totalmente desconhecido. Só que eu fui para esse acampamento meio ressabiado, não sabia muito o que fazer, como me comportar. Eu era muito tímido, então isso dificultou um pouco. Eu lembro que meu irmão falou assim pra mim, vai ter um monte de menina lá, talvez você conheça alguém. E daí ligou uma luzinha aqui, opa, quem sabe agora, né? É a minha chance aí. Posso me dar bem aí, né? E acabei indo pro acampamento morrendo de medo. Eu lembro que no dia que eu fui pro acampamento eu tava nervoso, tava morrendo de medo, né, por causa da timidez. E quando eu cheguei lá, fui muito bem recepcionado, todo mundo veio conversar comigo, tentou me acolher da melhor forma. As pessoas que eu já conhecia, ficou mais fácil ainda. E nesse acampamento foi um momento assim único e especial, porque foi nesse acampamento que Deus tocou a minha vida. Eu lembro do pastor dos jovens naquela época, era o pastor Edson Kuntz, que ele era gaúcho também. E ele estava sempre próximo a mim, sabe? Tinha outras pessoas próximas. Eu lembro do Júnior, que é um grande amigo meu. Eu lembro do Renato, que foi um grande amigo meu. Eu não tenho mais contato com ele, mas ele foi muito especial para mim. E nesse acampamento, eu vi como que as pessoas se relacionavam e como elas demonstravam o amor de Deus. Era uma vida diferente do que eu via fora. Então eu fui percebendo algumas coisas, falei, puxa vida, esses crentes que eu falava tão mal assim, que eu achava que era um monte
de alienado que só quer dar dinheiro pro pastor. São gente boa. Deve ter alguma coisa. Fiquei pensando assim, né? Deve ter alguma coisa por trás disso aí. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer, né? Não tá muito certo isso. Porque não eram os crentes que eu imaginava. E eu lembro que numa das reuniões o pastor perguntou se alguém queria aceitar Jesus, e naquele momento eu tive uma presença de Deus assim, de falar, puxa vida, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? É isso que eu quero daqui pra frente. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero conviver com esse povo de Deus. E eu lembro que eu fui conversar com o pastor depois, e foi muito especial essa entrega da minha vida pra Jesus. E ali foi só o começo. Dali pra frente muita coisa aconteceu, coisa boa, coisa ruim, coisa alegre, coisa bem triste também aconteceu comigo. As decepções que eu tive depois dali com pessoas foi muito grande também, mas eu jamais tive decepção com Deus. Eu sei que Deus em todo momento Ele está comigo, e em todo lugar Ele está comigo. Não tem limitação para isso. Não tem limitação para esse nosso relacionamento. E a minha conversão não teve nada de muito especial no sentido de ter dor. Eu vejo que algumas pessoas, quando elas dão um testemunho, elas contam, porque eu bebia, porque eu era drogado. Não que eu era uma pessoa extremamente correta, eu sempre fui educado de uma forma correta pela minha mãe. E a base toda foi o cristianismo. Só que eu tinha os meus defeitos, eu tinha as minhas porcarias da vida, assim, sabe? Então, perfeito eu não era, eu sabia que eu não era. Só que não foi uma conversão daquelas cinematográficas que todo mundo ficava esperando e vibrava. Só que eu creio que naquela noite que eu me converti, no céu teve festa, assim, sabe? Não foi uma festa só minha, foi uma festa do povo de Deus. E eu via nas pessoas do acampamento como elas estavam felizes por eu fazer parte desse mundo novo, dessa vida nova com Deus. E eu tô gravando esse vídeo em 2016, setembro de 2016, e eu me converti em setembro de 1993, então são 23 anos nessa caminhada, 23 anos no dia a dia com Deus, e 23 anos de luta, porque ser cristão não é fácil, ser cristão não traz só alegria. E tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho muito legal para definir o cristianismo, que fala o seguinte: se você está procurando uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. E é bem isso. Ser cristão não é ter coisas boas só, como alguns pregam por aí. Ser cristão não é dentro da igreja. Ser cristão é lá fora, na segunda-feira, quando você encontra teu chefe que pega no teu pé. É lá na faculdade, quando você tá de saco cheio e não aguenta mais estudar. Então, ser cristão é você ter o convívio diário com Deus. É naquele momento que você tá sozinho em casa e você acha que ninguém tá vendo, mas Deus tá lá vendo você. Então, ser cristão não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que vale a pena. Se eu pudesse dizer alguma coisa pra você, eu não me arrependo dessa escolha que eu fiz em 93. Se eu puder passar alguma coisa pra vocês, eu fico feliz, porque ao longo desses 23 anos muita coisa aconteceu e eu tenho tentado compartilhar isso com esses vídeos, e esse é um vídeo muito especial pra mim. Talvez é o início de tudo, de toda essa história, de toda essa vida com Deus. Espero ter ajudado um pouquinho com esse vídeo mais uma vez. Se você gostou dele, dá um like, se inscreve aqui nesse botão que tem aí do lado, compartilha com as pessoas e a gente se encontra no próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.